Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Quem tomou banho frio hoje aí? Tomou? Hoje valeu a pena, ou não? Nossa Senhora. Muito bem. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vimos um momento. Primeiro, os apóstolos, Paulo, que perseguia os cristãos, agora sofre pela causa do reino dos céus. Foram açoitados, apanhou de vara. Nós hoje não queremos sofrer nada pelo reino, né? Somos fracos. A gente tem que pedir a graça de Deus para que Deus nos dê a força, a fortaleza para suportar as dificuldades, as frustrações, sofrimentos dessa vida. Quem de vocês está sofrendo não é porque Deus abandonou. Pode ser um beijo de Deus, pode ser um carinho de Deus, né? Pode ser que você tenha sido escolhida para espiar os pecados de quem está lá fora, ou mesmo quem está na igreja e não converte, que é o pior, né? Os que amassa barra na igreja e não converte é o pior, que vai virar chicote puro, né? É o pior julgamento. Não, tirando dos bispos, padres, né, papa, esses são os piores. Eu, se fosse vocês, nem passava perto. Quando tiver lá julgamento dos padres, dos bispos, vocês cortam, já que vocês não precisam estar lá, né? Eu vou ter que estar lá, forçadamente, vendo tudo, né? O chicote comer. Mas depois, o segundo julgamento pior são das autoridades civis, que tinham todo o poder para fazer o bem e não fazem, pensam em si mesmo. E o terceiro é gente de igreja que amassa barra e não converte. As tranqueirinhas que fica aqui dentro e não vai, né? Você empurra igual burro empacado, quer ficar ruim até morrer, né? Põe cabresto, põe abridão, mas é ruim mesmo. Não... Só inveja, ciúme, fofoca e não quer sair do lugar. Esses são os piores depois. Terceiro lugar de julgamento pior, né? Autoridades eclesiásticas, primeiro. Autoridades civis, segundo. Terceiro, povo de igreja que não converte. E último, os afastados da igreja. Esses vão ter um pouco, vai ser mais ameno, né? Porque muitas vezes estão lá afastados porque nós não demos testemunhos. Mas aqui, graças a Deus, os apóstolos mostraram por que estão seguindo Jesus. Foram açoitados. E depois que foram presos, começaram a orar, rezar. Uma das coisas que os santos ensinam é louvar na dor. É fácil? Não. A grande maioria das pessoas na dor se fecha, né? Não rezam, afastam da igreja. Se nós conseguirmos louvar na dor, nós conseguiremos progredir espiritualmente mais facilmente, né? Basta colocar aquela música, mesmo na tempestade, te louvo, né? Não é assim?
fosse o Frei Gil, ia cantar para vocês aqui agora, mas não sou. Coloca aquela música e começa a louvar. Senhor, eu te louvo, porque meu filho está dando esse trabalho. Eu te louvo por esse marido que me chifra, que me enche o saco 24 horas. Eu te louvo e te bendigo, né, por esse emprego que eu perdi. Eu te louvo e te bendigo por essa doença. Né? Quem consegue fazer isso, Deus vem com toda a força do alto e tira um bem de todo o mal. E olha aqui o que eles fizeram. Estavam rezando e cantando hinos a Deus, amarrados lá no fundo da prisão. Além de prender eles, colocaram e prender os pés num tronco. E eles estavam louvando a Deus, cantando hinos. Isso sim é gente convertida. Aí teve um terremoto, abriu e o carcereiro queria até suicidar, achando que tivessem fugido. Quando ele viu que não fugiram, perguntou o que eu tenho que fazer para ser cristão, né? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família. Isso que me dá alegria. Desde quando eu comecei a me converter, eu era ainda filho de papaizinho que só sonhava em dinheiro, eu queria sempre dar coisas materiais para os meus pais, né? Comprar um trem, um carrão. Aí quando eu fui para virar padre, Deus falou: não, se você quer dar coisa grande para os seus pais, dê o céu. Né? Então eu tenho na minha cabeça que se eu for fiel até a morte, como os apóstolos, de entregar minha vida a cada dia, apesar dessa miséria, desse fedorento que eu sou, se eu conseguir entregar esse monte de carniça para que Deus faça algo de bom, eu tenho certeza que Ele salvará a minha família inteira. E é claro que vocês, paroquianos, sempre são, a cada momento, a minha família. Então se estenderá aos paroquianos, né? Porque aqui vira a minha família atual, é Bom Jesus, né? Vocês são as ovelhas, são os filhos espirituais, então, são filhos. Então rezem para que eu seja fiel até a morte, até o último suspiro, porque não adianta nada também pregar agora, falar de Jesus, depois cascar fugir no braquiara, né? Não adianta, tem que ir até o último suspiro. Não adianta nada você ficar vindo na missa todo dia, depois não vem nem no domingo, depois vaza, não reza nada, reza o rosário, 2 rosários de madrugada, depois não reza nada, acaba, apesar que o Instituto reza, nunca acaba, né? Ainda bem, né? Só o do Frei Gils que acaba na quaresma e na quaresma de São Miguel. Mas não adianta nada rezar um tempão de madrugada, rosário, e depois parar de rezar, né? Não dá, tem que rezar, até morrer. Tem que estar lá na UTI e pedir o terço. Me dá o terço. Me dá o terço. O que você quer? Água? Não, quero o terço. Me dá o terço. Né? Na UTI. Até o último suspiro. Eu sou teu, eu sou tua, Senhor. Não me abandone, não me deixe embora sem estar contigo. O que me agrada é estar contigo, né? E o carcereiro, à mesma hora, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas. Olha que diferença. Causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado, junto com todos os seus famílias. Ontem foi a Lídia. Em algum dos casos fala, exceto crianças. Onde está na Bíblia que fala que criança não pode ser batizada? Né? Claro. Todos os seus familiares foram batizados. Crianças também. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares. Quando você for caluniado ou se alguém de maltratar, louva por aquela pessoa. Olha o que aconteceu. O carcereiro curou as feridas, levou para jantar. Né? O duro é nós fazer isso, né?
Ainda mais nós coléricos. Quem que é colérico aí? Tem vontade de esganar, né? Quando o trem estroncar. Estou contando minhas misérias. Vocês acham que eu sou santinho? Não, né? Ninguém acha, né? Quem que é o único que é santo aí? Espírito Santo. Por isso que ontem eu disse o quê? Só vou funcionar bem quando eu morrer. Quem falou? Falou forte, gostei. Quando eu morrer. Só vou prestar quando eu morrer. Não a morte, a segunda morte, a morte de corpo, mas a morte para mim mesmo. E o Evangelho, mais uma vez, preparando a gente para Pentecostes. Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Jesus querendo partir, e o povo, não vá, Senhor. E ele disse, no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, o Espírito Santo que nós recebemos o batismo. Nós recebemos o Espírito Santo porque Jesus subiu aos céus e enviou o Paráclito, o defensor, aquele que faz esse miserável virar santo se ele quer. Não, ele quer, se eu deixar, né? Ele quer que eu seja santo, mas eu tenho que deixar morrer para ele agir, né? Enquanto eu estiver querendo ser alguma coisa, eu atrapalho. Então, esse Espírito é o Espírito Santo de São Lourenço. Gente, não tem cabimento. Como é que põe um homem na brasa e ele fala, pode virar que já está assado? Isso é normal. Ué. Vocês acham que isso é normal? A minha esperança é esse Espírito Santo, porque senão eu já tinha abandonado o barco. Porque o Espírito Santo pode fazer coisas extraordinárias. Extraordinárias, né? Dá uma santidade, assim, uma graça atual que a gente chama. Nós temos a graça santificante, que são dos sacramentos, da oração, e a graça atual, né? São as gratia gratum fatiens. A graça que te faz mais santo. Essa graça, que aí sim você escolhe o tipo de espiritualidade que você quer. Mas os dons carismáticos que muitas vezes tem na renovação não são simplesmente para você. É gratia gratis date. Você recebe de graça para o outro. Não é para você. Então, as pessoas que falam, eu não tenho nada a ver com renovação, meu negócio é latim, meu negócio é aqui, orar, rezar em latim, tudo. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os dons carismáticos não são para você. O que você está fazendo é abdicar de uma arma a mais para evangelizar. Abdicar. Eu lembro quando eu estava começando o meu processo de decisão de virar padre, eu estava jantando na minha casa, lá em Realma, no caso, tinha a mesa, um sofá e a cama. Eu liguei na Canção Nova, estava lá naquele programa da Salete. Eu não sei se estava reprisando, porque o programa era de manhã, eu acho. Não sei. Não sei se estava. Acho que era programa ao vivo. Aí eu estava lá não sei se eu estava almoçando também, não lembro. Sei que eu estava comendo. Aí, de repente, a Salete disse, você está aí, sentado, comendo, que tem um status e uma profissão muito pesada, muito forte, muito... Não lembro quais são as palavras. Por que você tem medo se Deus está te chamando? Se Ele te chama, não tenhas medo, Ele não tira nada, porque tudo é dele. Eu olhei assim, né? Que é isso? Não é possível que vai ter mais um que estava sentado, comendo, escreveu tudo, estava discernindo se Deus chamava. Isso se chama gratia gratis date. Né? Depois eu tive a oportunidade de contar para a Salete, que era eu, né? Isso não é para ela, ou é? Não, gente. Para de confundir as coisas, né? Os carismas, os dons são para o outro. Então, não se fechem a eles.
Todo mundo, todas as pastorais, todos. Terminou a missa em latim, tem que abrir aos dons carismáticos. Né? Tem que se abrir. Porque nós estamos numa guerra. Quanto mais armas, melhor. Quanto mais armas, melhor. Né? Ou as experiências que eu tive também com os pobres, né? Eu não quis pôr o homem no meu carro lá na Cracolândia, porque ia sujar o carro. Domingo eu vou lá visitar a senhorinha, ela nunca mais fecha. Não falei nada. Nunca mais fecha as portas do seu carro para ninguém. O que eu vou te dar é eterno. O seu carro é passageiro. Hã? E aí? Vai, trem. Não, mas eu não gosto desses dons. Espera aí. Não sei mais o que eu faço. Com esse povo com a cabeça dura. Né? Cabeça de coco enfiado com aço. Só pegar no taco de beisebol. Né? Quebrar a cabeça para ver se fica mais mole. Né? Os carismas são para o outro. O outro. É bom que eu parta, se não for, não virá até vós o defensor. Esse Espírito Santo que nos enche dos dons e dos carismas, o Espírito Santo que age em nós, quanto mais dóceis nós formos, mais o Espírito Santo vai fazer proezas, né? E quando eu vier, ele demonstrará ao mundo o pecado, a justiça, o julgamento. É ele que dá a sabedoria, todos os dons dessa inteligência, conselho, piedade. É ele que te fala a hora de calar. É ele que vai te mostrar o momento que você vai calar numa briga na família, ou te dar uma palavra de ciência, ou te falar que você tem que abraçar alguém. Nós temos que ser totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós temos que ser totalmente dependentes do Espírito Santo. Totalmente dependentes do Espírito Santo. Ponto. Ah, padre, mas eu sou ótima. Eu ajudo tantas pessoas, Morra. Ah, mas eu cozinho bem. Morra. E deixa o Espírito agir. Que Nossa Senhora, logo, nos pegue mortos e nos coloque no seu útero espiritual. E com o Espírito Santo, nos faça novos santos. Assim seja. Amém.